Bom dia, meus amados e minhas amadas. Graças a Deus, mais um dia para podermos estar na presença do Senhor, aprendendo um pouco mais, para assim agradar ao nosso Pai eterno. E aprender um pouco mais sobre a sua palavra, sobre os seus mandamentos, sobre aquilo que Ele quer para nós. Obrigado, Senhor, por ter uma multidão de misericórdias e estender o tempo diante de nós, para que possamos aprender a caminhar contigo. Obrigado. E assim se despertar e cumprir o propósito de despertar os demais escolhidos que andam perdidos neste mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande oportunidade. Obrigado, Jesus, por ter sofrido por nós na cruz, por ter nos mostrado que, apesar de humanos, se quisermos nos esforçar, conseguiremos também. Obrigado por ter nos deixado, Senhor, o Espírito Consolador, para que aquele que esteja na sua presença, caminhando conforme o Senhor tem nos pedido, o Senhor venha nos guiar com o Teu Santo Espírito. Obrigado por nos fazer igreja, o templo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Hoje vamos fazer uma reflexão aqui em Colossenses 1. Uma palavra muito bonita. Eu já li, fiz uma reflexão, agora vamos fazer uma explanação disso. Obrigado, Senhor. Infinitamente obrigado, Senhor. Obrigado. Capítulo 1, versículo 2, aos santos em Colossos, Paulo escreveu esta epístola porque os falsos mestres estavam se infiltrando na igreja de Colossos, ensinando que a doutrina apostólica e a salvação em Cristo eram insuficientes para a plena redenção. Esse falso ensinamento misturava a filosofia e a tradição humanas com o Evangelho, como podemos verificar também no capítulo 2, versículo 8, e requeria adoração de anjo como intermediários entre Deus e o homem. Capítulo 2, versículo 18, os falsos mestres exigiam a obediência de certos ritos religiosos judaicos. Capítulo 2, versículo 16, 21 a 23, e justificavam a sua heresia, afirmando que recebiam revelações através de visões. Capítulo 2, versículo 18. Primeiro, a filosofia subjacente nessas heresias reaparece hoje entre os que ensinam que Jesus Cristo e o Evangelho original do Novo Testamento são inadequados para satisfazer nossas necessidades espirituais. Como podemos ver em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segundo, Paulo refuta essa heresia ao demonstrar que Cristo não somente é nosso Salvador pessoal, como também cabeça da igreja e Senhor do universo e da criação. Logo, é Jesus Cristo e o seu poder em nossa vida, e não a filosofia ou sabedorias humanas, que nos redime e salva eternamente. Não necessitamos de intermediários para termos comunhão com Cristo. Devemos nos acercar dele diretamente.
Terceiro, ser crente significa crer em Cristo e no seu Evangelho, confiar nele, amá-lo e viver na sua presença. Não devemos acrescentar coisa alguma ao Evangelho, nem ter outro intermediário entre Deus e o homem, nem aceitar a filosofia humanista. Maravilha. O véu rasgou, a nossa comunhão é direta. É direta com Deus, não precisamos de intermediários. A oração que Deus mais se agrada é aquela que fazemos no oculto, silenciosamente, no nosso quarto, no nosso cantinho. Se queremos agradar a Deus, façamos isso. E assim teremos uma comunhão maior com Deus, através da comunhão nossa com Jesus, ser imitador dele, buscando a verdade dentro da Bíblia, e assim sendo guiado pelo Espírito Santo. Aqui no capítulo 1, no versículo 9, o conhecimento da sua vontade. O conhecimento da vontade de Deus nos vem através da oração e permanecer na sua palavra e em comunhão com Ele. Somente esse tipo de conhecimento resulta na sabedoria e inteligência espirituais e transforma nosso coração e vida. Podemos verificar isto nos versículos de 9 a 11, em Filipenses 1, 9. Ainda aqui no capítulo 1, do versículo 9 a 12, não cessamos de orar por vós. Esta é uma das 4 grandes orações apostólicas de Paulo no Novo Testamento, proferida sob a inspiração do Espírito Santo. Outras 3 são Efésios 1, 16 a 19, capítulo 3, 14 a 19. Deixa eu voltar aqui. As outras 3 são Efésios 1, 16 a 19, Efésios 3, 14 a 19, Filipenses 1, 9 a 11. Aprendemos dessas orações como orar pelos outros, tais como filhos, tais como nossos filhos, amigos, irmãos na fé, missionários, pastores, etc. Devemos orar para que, primeiros, compreendam a vontade de Deus. Segundo, obtenham sabedoria espiritual. Terceiro, vivam uma vida santa, agradável ao Senhor. Quarto, frutifiquem para Cristo. Quinto, sejam espiritualmente fortalecidos pelo Espírito Santo. Sexto, perseverem na fé e na justiça. Sétimo, sejam gratos ao Pai. Oitavo, continuem na esperança de habitar no céu. Nono, experimentem a presença de Cristo. Décimo, conhecendo a Deus, conhecendo o amor de Cristo. 11º, sejam cheios da plenitude de Deus. 12º, demonstre bondade e amor ao próximo. 13º, discernam o mal. 14º, sejam sinceros e incompatíveis. E 15º, esperem ansiosamente a volta do Senhor. Amém? Então vamos orar. Vamos orar muito pelos nossos queridos e amados, queridas e amadas, todas aquelas pessoas que temos no nosso coração. Eu, por exemplo, quando começo a minha oração, eu começo pela minha casa e vou indo por esse Brasil, por esse mundão todo, porque eu gostaria tanto que o mundo fosse diferente, que as pessoas tivessem o temor de Deus no coração e não se deixassem enganar pelas obras do mal. Mas infelizmente, até mesmo eu também, pela misericórdia de Deus, eu pude agora estar na presença dele, mas também já fui enganado.
viver ilusoriamente para o mundo. Eu sei o quanto é difícil, mas eu clamo a Deus para que nos dê estratégia, para que nos dê sabedoria, para despertarmos todos os escolhidos que ainda estão perdidos neste mundo. Eu gostaria que todas as pessoas fossem salvas, mas infelizmente algumas pessoas não querem que serem salvas, pois já estão tão envolvidas com o mundo que não conseguem enxergar o mundo espiritual, não conseguem enxergar a Deus. Podem até falar de Deus, mas não têm o temor de Deus. Oh Senhor, nos ajuda, Pai eterno, nesse tempo, assim como tem feito, assim como fez em outros tempos, ajudou vários outros homens a levar a Tua palavra, a colocar o temor de Deus no coração das pessoas, da humanidade. Assim também se faça, Senhor, agora nesse tempo, para que o Teu nome seja louvado, glorificado e bendito ainda muito mais nesse tempo, ó Pai. Oh, aqui no capítulo 1, no versículo 11, corroborados segundo a força da sua glória, para vivermos de maneira digna do Senhor, como podemos ver no versículo 10, devemos ser fortalecidos pelo seu poder, ser corroborados em toda a fortaleza. É uma experiência contínua de receber da parte de Deus sua própria vida. Nenhuma outra coisa poderá nos capacitar a vencer o pecado, Satanás e o mundo. Filipenses 4,13 também pode nos mostrar algo mais sobre este tema. Versículo 13 do capítulo 1, ainda no livro de Colossenses, da potestades das trevas. O âmago da redenção em Cristo é o livramento do domínio e do poder das trevas, ou seja, de Satanás. Mateus 4, 8 a 11, Lucas 22, 52, 53, Efésios 2, 2 e Efésios 2, 6. Agora estamos no reino de Cristo e debaixo do seu domínio. Romanos 6, 17, 22 e Atos 26, 18. Devemos vigiar e orar, não permanecer na presença do Senhor, porque o laço do passarinheiro, as armadilhas do inimigo de Deus está ao nosso redor, cercado em 360 graus. Qualquer passo que dermos pode vir a ser um passo pisado na armadilha deste inimigo de Deus. Por isso devemos vigiar e olhar bem, ouvir e falar, vigiando para não dar esse passo errado e abrir uma brecha e cair na armadilha do inimigo. 1 Colossenses, primeiro capítulo de Colossenses, versículo 15, o primogênito de toda a criação. Esta expressão não significa que Cristo foi um ser criado. Pelo contrário, primogênito tem o significado de frequentemente lhe é atribuído no Antigo Testamento. O primeiro quanto à posição, herdeiro ou preemente. Êxodo 4, 22, Jeremias 31, 9 e Salmos 89, 27, onde primogênito é aplicado à condição de Davi como rei, apesar de não ser ele primogênito. Cristo é herdeiro e soberano de toda a criação, como o Filho eterno. Versículo 18 do capítulo 1 de Colossenses. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Capítulo 1
de Colossenses, aqui no versículo 16, nele foram criadas todas as coisas. Paulo afirma a atividade criadora de Cristo. Primeiro, todas as coisas, tanto as materiais quanto as espirituais, devem sua existência à obra de Cristo, como compararem agente ativo na criação. João 1:3, João 1, capítulo 3. João capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Segundo, todas as coisas submetem e são sustentadas por ele. Versículo 17, Hebreus 1 e 3. Aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 18, primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, com um corpo espiritual e imortal. 1 Coríntios 15, 20, Apocalipse 1, 5. No dia de sua ressurreição, Jesus se tornou a cabeça da igreja. A igreja do Novo Testamento começou no dia da ressurreição de Jesus, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. Amém. O fato de Cristo ser o primogênito dentre os mortos importa na ressurreição subsequente de todos aqueles por quem ele morreu. Aqui no versículo 19 deste capítulo, toda a plenitude nele habitasse. Paulo declara nos termos mais definidos de deidade de Cristo, a deidade plena, com todos os seus poderes e natureza, habita em Cristo. Aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 9, e Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Aqui no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 20, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, a humanidade e tudo ou mais no universo se unificam e harmonizam sobre Cristo. Versículos 16 a 18. Isso não significa, no entanto, que todas as pessoas sejam reconciliadas com Deus independentemente da vontade delas. A pessoa que rejeita a oferta de reconciliação feita por Cristo permanece inimiga de Deus. Romanos capítulo 2, versículos de 4 a 10. Infelizmente, nos tempos de hoje, ainda vemos muitas pessoas inimigas de Deus, por se renderem à vontade da carne. Renunciemos à carne, vivamos em espírito, para podermos nos tornarmos amigos de Deus. Vem agora, não perca tempo. Colossenses 1, versículo 23. Se permaneceis na fé, note a responsabilidade e atividade humana que, segundo Paulo, declara, são importantes para quando os cristãos comparecerem diante de Cristo, santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Versículos 22. Devemos primeiro permanecer na fé, manter a fé perseverante em Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, estar fundados e firmes no ensino de Jesus e dos apóstolos. E terceiro, não vos moverdes da esperança do Evangelho. Não devemos voltar ao nosso estado anterior de perdição com seus vícios que destroem a alma. No capítulo 3, versículos 5 a 11, Hebreus 10, 38. Por isso que eu digo, vamos manter firme, buscando
cada vez mais a verdade, orando, vivendo em união, harmonia e andando sempre junto com alguém que está bem também. Junto com a igreja. Porque assim está escrito, que a verdadeira igreja somos nós. E quando um estiver fraco, o outro está do lado como companheiro para poder nos ajudar a levantar. No versículo 24, no que pedaço, no que padeço por vós. Paulo retrata Cristo ainda sofrendo, não em prol da nossa redenção, mas na comunhão com seu corpo. Enquanto esse evangeliza os perdidos, Atos 9:4, Paulo se regozija porque lhe é permitido participar do sofrimento de Cristo. Filipenses 1:29, Filipenses 3:10, 2 Coríntios 1:4, 5. Versículo 27 do primeiro capítulo de Colossenses. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo habitando em nós é a nossa garantia da glória futura e da vida eterna. Somente a presença dele em nós é a nossa contínua comunhão com ele podem dissipar qualquer dúvida quanto a irmos para o céu. Quem tem a Cristo também tem a vida eterna. Romanos 8:11, 1 João 5:11 e 12, Efésios 1:13, 14. É isso aí, irmãos e irmãs. Vamos continuar então firmes na presença do Senhor. Você que continuou a ouvir esta palavra de hoje até o final, pode ter certeza que é um escolhido, despertado, dentre muitos que estão perdidos. E nós temos a missão de despertar outros que ainda estão confusos, que estão perdidos no meio da multidão. Essa é a nossa missão. Então vamos lá. Vamos lá. Essa é uma missão dada por Deus para nós nesse tempo. Todos os homens e mulheres de outros tempos fizeram a sua parte e colocaram o seu nome no livro da salvação. Cabe a nós agora fazer o mesmo no nosso tempo, deixando a nossa marca do tempo e o nome marcado no livro da salvação. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo tempo. É tempo de semear. É tempo de ceifar. Nós temos que ir colhendo a semente daquilo que nós já plantamos, guardando as boas e queimando aquelas ruins, aquelas que não nos fizeram bem. Vamos colocar no feixe amarrado, acender uma fogueira e queimar para que ela não caia no chão e volte a brotar. Por isso, muito amor, muita paz, muita caridade. E vamos sempre buscar a presença do Senhor. Com isso, agradando o coração dele, alcançando a sua misericórdia e conquistando a nossa salvação. Porque a salvação minha não depende de ninguém. A minha salvação não depende de ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio.
Só depende de mim, então, das minhas decisões. As minhas decisões me dizem onde eu quero chegar. E eu decido estar com Deus. Espero que vocês também. Amém?